Olá amigo, tudo bem? Que bom que você está por aí, ó. Olha só, eu deixei aqui a ilustração que fizemos no exercício anterior para facilitar a correção desse aqui, tá legal? Acompanha só então o raciocínio, ó. Esse aqui diz assim: agora que já construímos, né, a ilustração, já fizemos a ilustração daquela situação onde um banhista saía do ponto A até o ponto B e tinha a diferença, né, o espaço de 1.200 metros entre esses dois pontos. Quando ele olhou do ponto A, ele avistou um navio. Esse navio estava lá no ponto N, com um ângulo de 60 graus para o ponto A. E quando ele chegou lá no ponto B, ele já avistou um navio com um ângulo de 45 graus. Então esse foi o exercício anterior. Agora ele pergunta: calcule a que distância da praia se encontra um navio. Bom, essa distância aqui é uma distância da praia, né? Porque a praia está aqui, onde o banhista estava caminhando, ó. Essa é uma distância da praia, essa é a outra distância. Então ele vai estar a várias distâncias da praia, dependendo do ponto da praia que você pegar. Mas subentende-se que quando ele fala que distância ele está da praia, ele quer saber qual é a menor distância até a praia. Então assim, se a praia está aqui embaixo, nessa reta, né? E aqui está o navio, olha lá, ó. A menor distância que ele estará da praia é essa distância aqui, ó. Essa é a menor distância da praia. Vamos chamar essa distância de distância D. Tá legal? É isso que nós temos que calcular então. A que distância esse navio está da praia? Agora observe o seguinte, ó. Quando traçamos essa reta aqui, aqui ela forma um ângulo de 90 graus em relação à praia. Tudo bem? Isso aqui tem 90 graus e aqui tem 45. Significa dizer que aqui também tem 45 graus, não é? Porque, ó, se somar o ângulo, os ângulos internos de um triângulo, tem que ter 180. Então, 45 com 45 vai dar 90, com 90, 180. Por que essa informação é importante? Ó? Se esse ângulo tem 45 graus e tem uma distância D, esse ângulo é igual, ó, 45 graus. Então, essa distância é a mesma que tem aqui. Se essa distância é D, essa aqui também vale D, para que ele tenha 45 graus nos dois lados, tá certo? Bom, feito isso, ó, essa distância que nós temos que calcular aqui, você percebe que é o cateto oposto a esse ângulo de 60 graus? Ângulo de 60 graus, lá no lado oposto, tem esse cateto oposto aqui, ó. Então, se pegarmos esse triângulo menor e encontrarmos o cateto oposto, vai ser a distância que ele estará da praia. Para calcular o cateto oposto, eu tenho essa informação que eu tenho que calcular, não tenho hipotenusa, e tenho parte aqui, ó, de alguns valores dessa distância aqui de AB, que na verdade, partindo de 60 graus, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Então vamos trabalhar com esses dois catetos. Para trabalhar com os dois catetos, você lembra? Um dos caminhos é usar a tangente, não é? Porque a tangente ela relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente. Aqui, ó, o ângulo é de 60 graus. E você lembra que a tangente de 60 graus, ela vale raiz quadrada de 3, não é? O cateto oposto ao ângulo de 60, olha lá, ó, essa distância D aqui, vamos chamar de D. E o cateto adjacente é só até aqui, ó. O banhista foi até o ponto B, mas quando eu estou trabalhando com esse cateto, me interessa só esse triângulo menor aqui. Então só me interessa até essa distância. Eu não quero os 1.200 metros, ó. Então eu tenho que pegar todo esse 1.200 metros e tirar essa distância D, que não me interessa. Então 1.200 metros é tudo isso aqui, ó. Se eu tirar a distância D fora, sobra o que eu preciso. Então, vamos chamar de cateto adjacente toda essa distância de 1.200 metros menos essa distância aqui, que é a distância D. Tá aí. Daí vai sair o resultado do nosso exercício. Tá legal? Ah, você percebe, ó, que aqui você tem o sinal de igual, esse está dividindo, não é? Um dos atalhos é passar e multiplicando para cá. Então vamos lá, ó. A raiz quadrada de 3, ela vai multiplicar então tanto 1.200 quanto essa distância D. É verdade? Esse está multiplicando, perdão, está dividindo, passou multiplicando. E do outro lado, nós temos a distância D lá. Legal, olha só. Bom, aqui, ó, dá para fazer a operação distributiva. Vamos separar isso daqui então.
Separando isso, olha como é que fica. Raiz quadrada de 3 vezes 1.200 vai ficar 1.200 raiz quadrada de 3. Positivo e negativo fica negativo. Raiz quadrada de 3 vezes d vai ficar d raiz quadrada de 3. Tá certo? Essa é a primeira parte. Do outro lado, ó, nós temos o d. O que nós podemos fazer agora? Como temos que calcular a distância d, vamos deixar de um lado quem tem d e do outro quem não tem, para ficar mais fácil. Ó. Então vamos trazer esse que não tem d, vamos levar para o lado de lá e deixar para o lado de cá quem tem o d. Aqui eu tenho ó, menos d raiz quadrada de 3, esse é positivo, vem para cá negativo, e esse aqui que é positivo vai para lá negativo. Olha lá, 1.200 raiz quadrada de 3. O que me interessa é saber o valor de d, tá vendo? Ó? Então vamos lá. Ah, você percebe, ó, com o d aqui, ó, todos eles estão negativos, vamos multiplicar tudo isso daqui por menos 1 e trocar o sinal, porque com positivo fica mais fácil de trabalhar. Então vai ficar assim, ó, d raiz quadrada de 3 mais d. E do outro lado, 1.200, que vai multiplicar a raiz quadrada de 3. Tá certo? Então tá legal. Ah, você percebe esse termo aqui? Você tem d dos dois lados, ó, d e d. Vamos colocar o d em evidência para tentar separar o d. Colocando d em evidência, d raiz quadrada de 3 dividido por d por d vai dar 1, vai sobrar a raiz quadrada de 3. d dividido por d vai dar 1. Legal. Do outro lado, 1.200 raiz quadrada de 3. Segue o raciocínio, hein? Ah, você quer saber o valor de d, não é? Vamos isolar d então. Esse que está multiplicando aqui, vamos passar aí para lá dividindo. Dá para fazer isso, é um atalho. Então do lado de cá fica só o d, não é? E do outro lado tem lá já o 1.200. Olha lá, ó. E a raiz quadrada de 3. Esse que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Então vai ficar a raiz quadrada de 3 mais 1. Legal, né? Passou dividindo. Ah, tá. Vamos isolar aqui um pouquinho. Você lembra, ó, você tem aqui no denominador, vamos só ajeitar esse d, ele está um pouquinho desajeitado, ó. Você lembra que você não deve ter raiz quadrada ou raiz no denominador? Então aqui tem que fazer a racionalização de denominadores. Para racionalizar, tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado desse aqui. Você lembra disso? Vamos fazer isso então. Como aqui o espaço está pequeno, vamos trazer para cá para ganhar mais espaço. Ó. Vamos trazer aquela informação para cá. Que o d que queremos calcular é igual a 1.200 raiz quadrada de 3. Vamos lá, 1.200 raiz quadrada de 3, que está dividindo pela raiz quadrada de 3 mais 1. Pela raiz quadrada de 3 mais 1. Bom, para tirar a raiz do denominador, nós temos que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Conjugado é só trocar o sinal, não é? Então fica raiz quadrada de 3 menos 1. E aqui embaixo, raiz quadrada de 3 menos 1. Muito bem, tá aí agora. Agora sim, ó, vamos fazer a multiplicação. Aqui é a operação distributiva. Então vai ficar assim, ó, que a distância d é igual a 1.200 raiz quadrada de 3 vezes raiz de 3, vai ficar assim, 1.200 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Positivo e negativo. Negativo, 1.200 raiz quadrada de 3 vezes 1, vai ficar 1.200 raiz quadrada de 3. Tá legal? Essa foi a parte de cima, né? Numerador. Agora o denominador, ó. Aqui você percebe, se colocar o parênteses, fica mais fácil de você perceber, ó. Nós temos um produto da soma pela diferença. Lembra de produtos notáveis? Você pode fazer a operação distributiva entre eles tranquilamente ou usar aquela regrinha prática. Nesse caso, esse vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, não é? Se você fazer a operação distributiva, vai cair nesse mesmo resultado. Então ganha-se tempo com a regrinha. Vamos separar aqui só para organizar. Ó. O que dá para nós fazermos agora? Aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz de 3, dá para fazer uma operação, dá para levar os quadrados. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó, que a distância d é igual a 1.200 que multiplica, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, você lembra?
você pode manter o radical e fazer 3 vezes 3 vai dar 9. E depois tem aqui, ó, 1.200 raiz quadrada de 3. Muito bem. Embaixo temos o quê? Embaixo temos, ó, raiz quadrada e aqui expoente 2. Podemos cancelar, não é? E aí fica só o 3. E aqui embaixo eu tenho menos 1 ao quadrado, que vai dar 1 mesmo. Olha lá, tá bem tranquilo isso, não tá? Na sequência, vamos resolver essa operação aqui. E aqui também tem uma multiplicação, ó. Vamos lá então. Então vai ficar assim, que a distância vai ser igual a 1.200 vezes, olha, a raiz quadrada de 3 dá para trocarmos por 9. Aqui não dá para multiplicar ainda. Vamos deixar aqui, ó, 1.200 raiz quadrada de 3. Lá no final a gente multiplica a raiz, para não ficar com o número decimal aqui em cima, né? Aqui agora podemos fazer, ó, 3 menos 1 vai dar 2. Por enquanto está tranquilo. Vamos dar sequência aqui no raciocínio. Dá para nós agora multiplicarmos esse daqui, ó. Então vai ficar assim, que a distância de 1.200 vezes 3 vai ficar 3.600, que vai tirar aqui 1.200, olha. Que vai tirar 1.200, raiz quadrada de 3. E embaixo nós temos o 2. Ó, tá desse jeitinho aí, tá legal? O que dá pra gente fazer agora? Que eu não posso tirar do jeito que está, a não ser que eu já troque aqui a raiz de 3. Se eu trocar, já dá certo, não dá? Vamos tentar fazer isso? Você quer primeiro diminuir esse número? Quer diminuir? Então vamos diminuir. Olha lá, ó. Aqui você percebe que 3.600 e 1.200, os dois têm algo em comum, porque os dois dá para dividir por 1.200. Então, vamos colocar 1.200 em evidência. Claro que aqui você poderia trocar a raiz de 3 pelo valor dela, fazer a conta e dividir por 2, né? Já chegaria no final do exercício. Mas se quiser diminuir, ó, 3.600 e 1.200, os dois dá para dividir por 1.200. Então, ó, 3.600 dividido por 1.200 vai dar quanto aí? Hã? Vai dar 3, é isso, né? Vai dar 3, legal. Aqui, ó, 1.200 raiz de 3 dividido por 1.200, sobra apenas a raiz quadrada de 3, não é? E embaixo eu tenho o 2. Agora, olha aqui, ó, dá para simplificar 1.200 com o 2. Vai ficar assim, a distância é igual. Vamos separar também esse daqui, que foi do exercício, né? Que foi denunciado. E aí fica assim, ó, 1.200 dividido por 2 vai dar 600. Muito bem. E aqui, raiz é 3 menos a raiz quadrada de 3. Quanto que vai dar isso aí, hein? Você lembra, ó, é 3 menos a raiz quadrada de 3, depois você confere aí. Vamos trocar, ficar mais fácil, né? A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73, vai. Com duas casas decimais é o suficiente. Então, vamos trocar a raiz quadrada de 3 por 1,73. Olha lá, ó. E vamos dar sequência aqui. A hora que vai ficar, ó, a distância que nós queremos vai ser igual a 600, que multiplica aqui, ó, 3 menos 1,73 vai dar quanto aqui, hein? Vamos fazer a continha? A gente apaga já aqui, ó, assim. É 3, né? Menos, ó, acrescenta zeros, 1,73. Isso vai dar assim, ó, 10 tira 3, vai ficar 7, aqui era 10, me emprestou, ficou 9, tira 7, 2, aqui era 3, me emprestou, ficou 2, tira 1, 1. Ah lá, vai dar 1,27. Então, se você multiplicar 600 por 1,27, vai chegar na distância aproximada aqui do navio até a praia. Bem tranquilo, né? Como aqui nós fizemos uma aproximação na raiz de 3, vai ficar uma distância aproximada. Você quer multiplicar? Vamos multiplicar, não tem problema. Ó, temos que multiplicar 600 por 1,27. Então vai ficar assim, ó. Vamos multiplicar o 6, depois é só acrescentar 2 zeros no final, não é? Então fica 6 vezes 7 dá 42. 2 sobe 4. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15, 16. Olha lá, 6 sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Olha lá, como tem que acrescentar os 2 zeros, porque é 600, então vamos lá, né? Porque é 600. Acrescenta 2 zeros. Na multiplicação, quantas casas depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Olha lá.
Então a distância que o banhista, que o navio, melhor dizendo, estará da praia é de aproximadamente 762 metros. Aí, esse aí está resolvido. Vamos apagar para ficar mais claro, né? Bem tranquilo, você viu? Pouquinho de calma, a gente chega lá. Então a distância do navio até a praia, essa distância D, é de aproximadamente 762 metros. Querido, tenta refazer aí o exercício. Se você não conseguir, volta um pouquinho o vídeo, dê mais uma olhadinha, isso poderá te ajudar. Tá legal? Eu espero você na correção do próximo exercício, hein? Um grande abraço e até lá!